Quero continuar o estudo que nós temos feito na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2 ainda. Eu quero ler hoje a partir do verso 11. O capítulo 2 encerra com o verso 21. Mas eu quero me deter hoje apenas nos versos 11 até o verso de número 14. Porque os versos restantes eles requerem um aprofundamento maior. E seria bom que nós gastássemos outro domingo para falar sobre essas palavras de Paulo nesses versos de 15 até 21. Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistia face a face porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, é a Tua palavra, Senhor, que está diante de nós. E nós cremos que ela é a única verdade que transforma. Nós não temos outra fonte. Ela é a única verdade que pode mudar nossas vidas. É a única verdade através do qual a pessoa do nosso bendito Salvador pode ser revelada. E nós queremos nesta noite te agradecer e suplicar que essas verdades tão preciosas, tão verdadeiras e tão eficazes, elas possam produzir as transformações que são tão necessárias nesta noite na vida de todos quantos estamos aqui. Salvação para aqueles que ainda não a têm e restauração para os teus filhos. Que o Senhor nesta noite se faça presente em nosso meio. Que o Senhor, na sua liberdade e no seu poder, manifeste a sua graça de forma abundante entre nós. Que a tua palavra, Senhor, cumpra o seu papel. O nosso desejo é que cumpra de forma positiva. Assim nós oramos, portanto, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta nesses 2 primeiros capítulos para defender a sua autoridade apostólica. Ele estava sendo acusado de ser um impostor, ele estava sendo acusado de ser um falso apóstolo. E os seus acusadores se diziam cristãos, eram judeus que vieram de sua tradição do judaísmo, que chegaram a ouvir o Evangelho por meio dos demais apóstolos que estiveram com Cristo, mas esses judeus ainda não haviam sido convertidos. Esses judeus ainda carregavam consigo as suas velhas tradições. E naquilo que era mais essencial para transformar a vida, a concepção de que somente Jesus Cristo pode mudar o coração de uma pessoa, de que a salvação ela é unicamente pela graça desse Cristo em nosso favor, de que nós não podemos fazer nada para alcançá-la e para merecê-la pelos nossos próprios esforços. Não há nada em nossa natureza que possa mover o coração de Deus em nosso favor. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que pelo fato de sermos pecadores, temos uma natureza manchada pelo pecado. É impossível nós agradarmos a Deus de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para ser satisfeito. E por esta razão Deus enviou o seu Filho a este mundo, para que ele se tornasse o nosso substituto,
para que ele, sem pecado, pudesse cumprir as exigências desse padrão da lei de Deus. E ele, como nosso substituto, ele cumpre essa lei e ele satisfaz as plenas exigências de Deus. E ele conquista em nosso lugar a salvação que nós não poderíamos jamais alcançar. Por isso que a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós, em Cristo somente, nos apossamos dela, não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos desse nosso benfeitor. E é pela fé porque Deus nos traz essa visão, esse conhecimento. A fé é um conjunto de verdades que nós aprendemos acerca desse Salvador único, que estendeu a sua mão para nós, para que nós pudéssemos, através dele, encontrar o caminho da vida eterna. Portanto, aqueles que estão em Cristo jamais serão condenados, mas aqueles que morrem sem Cristo já estão condenados, diz o Evangelho de João. E o apóstolo Paulo pregava essa mensagem. Só que esses seus acusadores, que eram judeus e diziam ter se convertido, ainda não haviam entendido isto. Eles achavam que a salvação se dava através dos méritos humanos. No conceito deles, eles entendiam que para que uma pessoa pudesse ser salva, ela precisava fazer algumas coisas, cumprir algumas exigências da lei de Deus, entre elas as duas mais importantes. Desde a época passada, quando o povo hebreu, no Antigo Testamento, caminhava diante do Senhor, a lei havia estabelecido que todo homem, a partir do 8º dia, fosse circuncidado. Os homens eram símbolo, eram representantes das famílias judaicas. Todas as famílias judaicas pertenciam ao Senhor. Então, todo homem macho que nascesse a partir do 8º dia de vida era circuncidado. A circuncisão era a marca que Deus havia estabelecido para dizer: este me pertence, a família formada a partir desse será minha, eu me identifico com este povo, ele é meu, eu cuidarei dele. Então, era assim no Antigo Testamento, era a marca de Deus. A segunda coisa era a guarda das tradições da lei, principalmente as regras alimentares. O judeu não comia qualquer coisa, porque muitos dos alimentos eram considerados impuros para eles. Deus havia criado essas regras no Antigo Testamento até para privá-los por questões de saúde. Isso está no livro de Levítico. Mas havia o calendário das festas judaicas que eram obrigatórios para eles participarem, pelo menos das 3 principais durante o ano. Havia a questão da guarda do sábado, havia as regras de questões alimentares, questões de pureza e impureza. Então, essas questões faziam parte da tradição, por quê? Porque elas, na verdade, eram apenas símbolo. Deus havia dado para eles para cumprimento, mas não que Deus dissesse assim: cumprindo vocês todas essas regras, vocês serão salvos por elas. Deus nunca disse isso. Deus queria mostrar para eles, na verdade, que eles eram incapazes de cumprir a sua lei. Porque a exigência de Deus para o cumprimento da lei é um padrão que nós jamais poderemos alcançar, porque nós estamos infectados pelo pecado e Deus exige perfeição. Mas quando Cristo veio, Ele cumpre toda a lei. E cumpre todas essas exigências em nosso lugar. Por isso que a salvação é por meio dele. Mas esses opositores de Paulo ainda acreditavam que se uma pessoa fosse circuncidada, um não-judeu fosse circuncidado, e se ele guardasse essas tradições, era o suficiente para ele ser salvo. Eles acreditavam nisso. E aí acontece o problema. Quando Paulo é chamado, vocacionado pelo próprio Cristo para pregar entre os judeus, porque até então na história o Evangelho fazia parte apenas do contexto do povo hebreu, mas quando Cristo vem, se alarga as fronteiras, o Evangelho passa a ser pregado a todas as nações. Agora o Evangelho é para todos. O apóstolo Paulo então foi encaminhado pelo Senhor Jesus para pregar aos não-judeus. Os apóstolos em Jerusalém ficariam nas cercanias da cidade, alguns pregariam em alguns lugares de Jerusalém. Então nós teríamos apóstolos pregando para judeus e um apóstolo pregando entre os não-judeus. O Evangelho está sendo propagado, mas a mensagem é única: a salvação por meio de Jesus Cristo e nada mais. Só que esses opositores de Paulo, quando viram Paulo pregar aos não-judeus, que eram considerados pelos judeus como impuros, os judeus não se misturavam com outra raça,
e acreditavam que essas outras raças não seriam salvas, a não ser que elas fossem circuncidadas e guardassem as tradições, quando eles viram Paulo agora no território de pessoas que eles consideravam impuras e pregando o Evangelho para elas e dizendo que não era necessário elas fazerem absolutamente nada, a não ser ter Cristo em suas vidas para serem salvas, eles criaram um problema imenso com Paulo e disseram: como é que isso pode ser verdade? Você é um impostor. Porque desde o passado nós fomos ensinados que para a gente poder ficar na presença de Deus temos que sermos circuncidados e guardar toda a tradição. E deu um problema muito grande com isso. Mas essa era a verdade do Evangelho, a salvação somente pela graça. O apóstolo Paulo teve muitos problemas com esses opositores. E aí, quando o apóstolo Paulo então começou a percorrer algumas cidades dos não-judeus, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, diz o texto lá de Atos, a partir do capítulo de número 13, a sua primeira viagem missionária, ele diz que esses irmãos, agora irmãos em Cristo, que aceitaram a Cristo, porque Cristo os alcançou e a porta do Evangelho se abriu para eles, diz lá a história, contada em Atos, que eles estavam bem em Cristo. Estavam vivendo a vida cristã agora, haviam sido recebidos à comunhão da igreja, estava tudo bem. Mas esses opositores de Paulo começaram a criar problemas. E nós já vimos a história toda e percebemos que não só criaram problemas com esses irmãos a quem Paulo escreve essa carta, dizendo a eles: olha, o que Paulo disse para vocês está errado. Paulo diz para vocês que vocês não precisam fazer nada para ser salvos, mas isso é uma inverdade, porque ele não é apóstolo. Ele nem andou com os apóstolos, ele nem esteve entre os 12, ele não teve nem encontro com Cristo, ele é um mentiroso, ele é um impostor, ele só quer se beneficiar dos recursos de vocês, ele quer manter o seu status, porque ele abandonou a tradição dos nossos pais do judaísmo, ele agora se tornou outra pessoa, e ele fica fazendo jogo entre vocês, não acreditem nele. E o apóstolo Paulo, então, para se defender e para mostrar que ele era um apóstolo e tinha autoridade para pregar a palavra de Deus, e que o Evangelho era único entre eles e os apóstolos, e que essa era a única verdade que salva em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo então escreve essa carta a esses irmãos. Por quê? Porque esses irmãos já estavam se deixando levar pela dissimulação desses opositores de Paulo. O apóstolo Paulo observa e diz: poxa, como é que vocês, a quem eu preguei o Evangelho, e que creram em Cristo, estavam caminhando tão bem, tão rapidamente, vocês agora estão se afastando, se deixando levar pela dissimulação desses opositores. Então o apóstolo Paulo, para defender a sua autoridade que estava sendo ameaçada, ele escreve esses 2 primeiros capítulos. Nós já vimos muitas coisas acerca da maneira como Paulo trata dessa questão. E nesses versos do capítulo 2, nós vimos na semana passada, quando começamos, o apóstolo Paulo, eu já disse aos irmãos, eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, ele consegue cercar os seus ouvintes e ele consegue, de uma maneira tão específica, usar argumentos tão convincentes para fazê-los mudar a sua forma de ver as coisas. Ele começou a argumentar com eles. E quando chega no capítulo 2, o apóstolo Paulo muda a sua forma argumentativa. Ele resolve deixar de estar falando de coisas e ele vai citar alguns fatos que ocorreram na história, na sua vida. Para dizer assim: eu vou mostrar para vocês, ilustrar para vocês com fatos que ocorreram em minha vida, que de fato eu sou apóstolo e que eu tenho credibilidade para pregar essa mensagem que é verdadeira entre vocês. Para que vocês não deem atenção a esses falsos opositores de Cristo, porque eles vão levar vocês para um caminho errado. E se vocês partirem com essas pessoas e deixarem o cristianismo e deixarem-se levar pela dissimulação deles, vocês vão perecer. E a mão pesada de Deus vai estar sobre vocês. Cuidado. E aqui nesse capítulo 2 ele vai usar 2 exemplos que aconteceram na sua história. O apóstolo Paulo é espetacular. No capítulo 2, dos versos de 1 a 10, o apóstolo Paulo ele vai retornar na história, ele vai dizer assim: eu quero mostrar para vocês um fato que aconteceu há um tempo atrás, comigo, que era exatamente relacionado a essa questão que vocês estão passando aí.
E eu quero provar para vocês que, quando aconteceu esse fato na história, os apóstolos de Jerusalém foram a meu favor. Para provar para vocês que eles reconheceram a minha autoridade apostólica e que essa verdade que eu preguei para vocês permaneceu intacta e que esses opositores estão errados. Ele fala para esses irmãos de um fato que aconteceu antes dele conhecer esses irmãos a quem ele está escrevendo. Ele diz que 14 anos depois, do verso 1, ele fez uma segunda viagem para Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele se tornou apóstolo dos não-judeus. A área de atuação dele era fora da Palestina. Ele não ficava em Jerusalém. E lá, fora da Palestina, ele precisou fazer algumas viagens para Jerusalém. Ele fez 5 viagens. Na segunda viagem que ele fez, antes de conhecer os irmãos a quem ele escreve, há um tempo atrás, ele diz que ele, indo para Jerusalém, ele foi porque um profeta que apareceu onde ele estava, em Antioquia, da Síria, ajudando os irmãos convertidos lá, estava junto com Barnabé, apareceram uns profetas lá, e um desses profetas, chamado Ágabo, fez revelou uma palavra de Deus dizendo: olha, vai haver uma fome muito grande na terra, e há irmãos que estão passando necessidade na Judeia. Os irmãos ali em Antioquia resolveram enviar Paulo e Barnabé para a Judeia para poder levar a oferta. Então o apóstolo Paulo então sai de Antioquia e vai então para a região da Judeia. Mas o apóstolo Paulo diz nesse texto aqui, ao citar esses irmãos esse fato, que quando ele foi para Jerusalém para levar essa oferta, ele aproveitou a oportunidade. Diz o texto assim, que ele levou Barnabé com ele Tito, que era um novo convertido não judeu. E diz, quando ele levou Tito aí, ele foi e aproveitou para falar aos apóstolos de Jerusalém do trabalho que ele estava fazendo entre os não-judeus. Diz o texto que no verso 2 que ele expôs o evangelho para eles que pregaram entre os gentios, e em particular os que eram de maior influência, que era o colégio apostólico. Ele está citando este fato para aqueles ouvintes da carta. E diz que, olha o exemplo que ele cita, ele diz assim, olha, quando eu fui para lá, já havia esses opositores. Já havia esse pessoal que encrencava comigo. Vocês não, ele está dizendo a esses ouvintes da carta, vocês não são os primeiros a passar por isso. Essa não é a primeira vez que esses opositores aparecem. Já aconteceu antes. E quando aconteceu, eu fiz questão de levar para Jerusalém um não-judeu convertido pela graça de Cristo, para mostrar aos apóstolos de Jerusalém uma evidência de alguém que foi salvo por Cristo e não precisou ser circuncidado. E o texto diz que os apóstolos não constrangeram a Tito, que era um não-judeu, a ser circuncidado. Diz o texto aqui. Então os apóstolos entenderam que o apóstolo Paulo tinha autoridade, eles não discutiram com ele, olha que os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles não discutiram com Paulo, reconheceram a sua autoridade, e diz no restante dos versos que Tiago, Cefas e João, no verso de número 9, que eram os principais apóstolos líderes da igreja, estenderam a Paulo a destra da comunhão. Ou seja, eles reconheceram a autoridade de Paulo como sendo também apóstolo e que pregava a mesma verdade que eles pregavam. Esse foi o primeiro fato que Paulo citou aos Gálatas, dizendo, olha, vocês não são os primeiros que estão passando por isso. Eu já tive problema com essas pessoas no passado. Se eles estão me acusando de impostor, dizendo que eu não sou apóstolo, então a história mostra o que aconteceu no passado e os apóstolos estenderam a minha destra da comunhão e ratificaram o meu apostolado quando eu estive em Jerusalém. Pois bem, aí o apóstolo Paulo vai citar um segundo exemplo. Ele vai retornar mais um pouco na história. E esse fato está do verso 11 em diante. Eu queria ajudar os irmãos a entender aqui essa parte da história, porque ela é muito interessante. Lembre-se que o apóstolo Paulo ele citou um caso que aconteceu em Jerusalém, entre os judeus, apóstolos. Agora ele vai citar um caso que aconteceu fora da Palestina, na presença de um apóstolo, que é Cefas. Este caso aqui, que ele vai citar no verso 11 em diante, aconteceu antes desse que aconteceu em Jerusalém. Como é que nós sabemos disso? Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 10 em diante.
O capítulo 10, ele nos fala de como é que o Evangelho alcançou os não-judeus pela primeira vez. E o grande responsável para se ter essa experiência primeira de ver o Evangelho sendo anunciado entre os não-judeus foi quem? Foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve uma visão de Deus. O apóstolo Pedro tinha a mesma ideia de muitos dos apóstolos, que o Evangelho da graça de Cristo era apenas para os judeus. Até que um belo dia, o Senhor Jesus lhe deu uma revelação. E ele, naquela visão que ele teve de um monte de animais, no meio deles impuros e puros, Pedro viu aquele lençol baixando aqueles animais e aquela voz dizendo: Pedro, mata e come. E ele disse: Senhor, eu não posso meter na minha boca aquilo que é comum e impuro. O Senhor sabe disso das nossas tradições. E aí o Senhor Jesus repetiu por 3 vezes. Até que Pedro teve o discernimento e entendeu que aquela visão se referia à acepção que eles estavam fazendo do povo não-judeu. Que o Evangelho havia chegado sim para esse povo. E que eles não poderiam considerar mais esse povo impuro, descartado. Mas que o Evangelho agora haveria de alcançá-los. Pois bem, Pedro foi o pioneiro. E diz o texto que o Evangelho, a partir desse momento, e esse episódio aconteceu no capítulo 10, quando Pedro tem uma experiência dessa visão e ele é levado para aprender dela na prática. Ele vai para a casa de Cornélio, vem um chamado para ele ir na casa de um não-judeu, e ele vai sentar na mesa desse não-judeu chamado Cornélio pela primeira vez. Você sabe que o judeu, ele não sentava na mesa para comer com um não-judeu, porque para eles havia toda a questão da dieta alimentar e os não-judeus comiam muitas coisas impuras. A outra é a questão de não haver nenhuma possibilidade de comunhão com o não-judeu. Mas pela primeira vez, o apóstolo Pedro vai sentar na mesa com não-judeus. Por quê? Porque Deus disse: não faça acepção de pessoas. Agora a porta do Evangelho se abriu para esse povo. Eles serão salvos da mesma forma que vocês. E diz o texto no capítulo 10 que Pedro foi, ele teve essa experiência, e olha o que acontece no capítulo 11. Quando ele estava ali, que ele retorna, ele é arguido por uma cúpulazinha de pessoas que não haviam entendido este Evangelho, e diz no verso número 3 do capítulo 11: entrastes na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Pessoas que não haviam entendido isso reclamaram de Pedro e disseram: como é que você pode fazer isso? Você não sabe que nós não nos misturamos com essa raça? Que Deus só tem comunhão conosco, o seu povo judeu? E aí Pedro vai defender-se e vai dizer, vai contar toda a história que aconteceu desde a visão que ele teve, da maneira como o anjo se apresentou a esse não-judeu e mandou chamá-lo, e vai contar toda a história que você pode ler no capítulo 11 na sua casa. E diz o texto no verso 18, na conclusão de Pedro, que após ele relatar que foi Deus quem havia feito tudo isso, que havia mostrado a ele que não se pode fazer acepção de pessoas. Olha o verso 18 do capítulo 11. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos não-judeus foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E a partir daí, as coisas se tornaram tranquilas. O Evangelho começou a ser expandido pelos territórios não-judeus. Alcançou a Fenícia, alcançou Chipre e alcançou o maior de todos os lugares entre os povos não evangelizados não-judeus, a Antioquia da Síria, que está aí no verso de número 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio aos teus espalharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. Aí Antioquia vai se tornar o lugar com o maior impacto de transformações de não-judeus. Muitos não-judeus serão convertidos a Cristo, ao ponto de os apóstolos de Jerusalém escolherem pelo menos uma ou duas pessoas para serem encaminhadas para a Antioquia da Síria para poder ajudar os convertidos a entender melhor o Evangelho. O texto aí vai dizer que o escolhido foi Barnabé.
Veja o verso 23 do capítulo 11. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé foi o escolhido. Barnabé, vendo a necessidade de que havia de ajuda, ele vai viajar para Tarso e vai procurar quem? O apóstolo Paulo. Diz aí o verso de número 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E diz o texto que ele levou Saulo para Antioquia, para esse lugar onde havia muitas conversões. Tendo encontrado, o verso 26, levou para Antioquia e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Tudo resolvido? Paulo e Barnabé estão em Antioquia. Lá em Antioquia, foi lá que chegou aquele profeta que disse para Paulo, e disse a Barnabé e a Paulo e até mais irmãos de Antioquia que havia fome na terra e que vai fazer com que eles encaminhem para Jerusalém naquela viagem. Nós vimos no capítulo 10, de 1 a 10. Só que antes desses profetas chegarem, aconteceu um fato, que é esse exatamente que está no verso 11 em diante. Como é que nós sabemos que isso aconteceu antes desses profetas chegarem? Vá de novo lá para o livro de Atos. Você lembra que o Evangelho começou com os não-judeus através de Pedro? Você lembra que Pedro reconheceu que a graça de Cristo havia se estendido aos não-judeus? Que Pedro sentou na mesa de um não-judeu e comeu tranquilamente com ele? Você lembra que Pedro agora reconhece que não se faz mais acepção de pessoas? Você percebe que agora Pedro está consciente que a salvação é unicamente pela graça de Cristo, não por tradições, não é por circuncisão, não é por guardar as tradições das leis, no sentido de, olha, vá para as festas dos judeus que são importantes, não coma isso, coma aquilo, guarde o sábado. Você percebeu que Pedro estava consciente de que essas coisas não eram necessárias? Pois é. Está tudo tranquilo, né? Você percebeu que foi por causa de Pedro que o Evangelho chega em Antioquia através de Barnabé, no sentido de auxiliar os irmãos convertidos? Pois é. Foi com Pedro. Agora preste atenção. Olha o que vai acontecer. O escritor de Atos, ele havia terminado de falar o que havia acontecido em Antioquia. Nós lemos no verso número 26. Aí no verso 27 até 30 ele vai contar aquele episódio do profeta. Só que o narrador, quando chega no capítulo 12, olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir um parêntese. Ele vai dizer, isto aqui estava acontecendo em Antioquia. O evangelho chegou lá, Paulo foi para lá com Barnabé, estava tudo tranquilo. Aí o que o autor faz? Ele volta para Jerusalém. Ele vai mostrar que enquanto isso estava acontecendo em Antioquia, o que estava acontecendo em Jerusalém nesse mesmo período? Ele vai citar o que estava acontecendo nesse mesmo momento em Jerusalém, no capítulo 12 e em diante. Ele vai dizer assim que em Jerusalém, enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, trabalhando por um ano, Herodes, em Jerusalém, estava caçando os irmãos. Ele vai dizer que Tiago, o apóstolo, foi morto por causa do mando de Herodes. Herodes mandou matar o apóstolo Tiago. E no mesmo momento ele mandou prender Pedro. Pedro não ia escapar. Era questão de tempo. Pedro seria morto por Herodes. Ele foi trancafiado, estava apenas aguardando a hora em que fosse levado para ser degolado. Só que o que o texto vai dizer? O escritor Lucas diz que um anjo apareceu naquela cadeia onde Pedro estava preso. E ele vai, de maneira extraordinária, liberar o apóstolo Pedro. Ele vai causar uma dormência nos guardas. Pedro vai passar tranquilamente por eles. E Pedro vai parar na casa dos irmãos que estavam orando por ele. E quando Pedro chega lá, uma das criadas chamada Rode, era a casa de João Marcos, estavam orando e ele chega lá à noite. Claro que não foi tranquilamente, ele foi preocupado porque ele sabia que se Herodes o pegasse, ele ia mandar matá-lo. E ele chega lá na casa desses irmãos e eles não acreditavam que ele tinha sido solto. E aí ele conversa com os irmãos
Mas só que Pedro entende que ele não pode ficar lá. Ele tem que ir embora de Jerusalém. Herodes iria mandar matar. E aí, sabe o que Pedro faz? Veja o verso capítulo 12, verso número 17. Pedro fez sinal, porém fazendo sinal com a mão para que se calasse, porque houve um alvoroço quando ele chega naquela casa. E ele contou aos irmãos como é que o Senhor tinha tirado ele da prisão. E ele disse para os irmãos assim: olha, avisem Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus, que era líder da igreja. Avisem, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E aí o texto encerra dizendo: e ele se retirou para outro lugar. A grande pergunta é: para onde Pedro foi? Pedro não poderia ficar em Jerusalém. Pedro foi para Antioquia, que era exatamente o lugar onde o evangelho estava florando e que ele tinha condições plenas de desfrutar da companhia dos novos convertidos, uma vez que ele tinha sido pioneiro dessa experiência maravilhosa do evangelho que chegou aos não-judeus. Ele vai para Antioquia e ele se encontra com quem lá? Barnabé e Saulo. Veja agora o verso 11, capítulo 2 de Gálatas. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, é isso que o texto quer dizer. Nesse momento. Mas olha o que vai acontecer. Preste atenção no que vai acontecer. Pedro já não reconhece que a graça de Deus transforma o coração de qualquer pessoa? Ele não sentou na mesa da casa de Cornélio. Ele não tinha comunhão com os não-judeus. Olha o que vai acontecer. Diz o texto: Paulo precisou resistir a ele face a face, porque se tornara repreensível. O que aconteceu com Pedro? Aí o texto vai dizer, 12: com efeito, antes de chegar em quem? O que o texto diz aí? Alguns da parte de quem? De? Lembra lá do capítulo 10, capítulo 12? O que Pedro diz quando ele estava saindo da prisão? Mandem avisar a Tiago. Pedro foi para Antioquia aguardando a resposta de Tiago. E agora, ele estava lá em Antioquia aguardando a resposta de Tiago, e aí Tiago manda uma comitiva para lá. E diz: com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, o que ele fazia lá? Ele estava comendo na mesa com eles, porque ele não tinha mais dificuldade com isso. Estava tranquilo. Mas olha o que o texto vai dizer logo em seguida. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se. Quem chegou? Aqueles mesmos, lá no capítulo 11, verso de número 3, que disseram assim a Pedro, naquela época, quando ele foi comer na casa de Cornélio: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Esse pessoal não engoliu isso que Pedro colocou para eles. E eles foram para lá causar na vida de Pedro. E Pedro, aqui o texto não está dizendo que Pedro naquele momento se afastou da mesa. A ideia parece essa, né? Ele levantou, arredou a cadeira, foi se afastando, né? Parece a ideia é essa, mas não é isso que o texto está dizendo. Os dias foram se passando. Há uma forte indicação que aqui havia a festa do Ágape, que era uma semana de festa, onde se dava a ceia do Senhor. E Pedro, nesta festa, participando da comunhão, cada dia já não era mais aquele mesmo Pedro, que tinha plena liberdade de desfrutar da mesa. Ele foi cada dia mais se restringindo, até chegar a um ponto em que ele não sentou mais na mesa. É essa a ideia que o texto original quer trazer. Pedro não quis mais ficar na mesa com eles. Por quê? Por causa da pressão que ele sofreu da parte desses seus inquisidores. Aqui uma nota para nós. Irmãos, Pedro, ele foi deixado levar-se pela pressão. Aqui não se trata de um texto que fala que Pedro fez acepção de pessoas.
cercado pela pressão das circunstâncias, o apóstolo Pedro cedeu. Ele se sentiu angustiado com aqueles olhares sobre ele. Agora imagine esse quadro que é pintado aqui. O apóstolo Pedro não sentado na mesa com os judeus, com os não-judeus. Mas de repente ele está lá. Se fosse em Jerusalém, até é justificável. Mas ele está em Antioquia. Não tem ninguém vendo. Ele está lá no meio de Saulo e Barnabé. Não tem ninguém para constrangê-lo. Ele está à vontade. Agora imagina como ele estava lá, né? Você que já leu um pouco da história de Pedro, ele estava muito à vontade. Risos, gargalhadas, bate-papo e aquela coisa toda. E de repente ele começa a ficar constrangido com aqueles olhares, querendo engolir ele. O que você está fazendo nessa mesa aí? E ele foi, com a pressão, foi se retirando, até por fim que ele não ficou mais. Pedro foi covarde. Nós temos aqui aquele mesmo Pedro que reaparece no seu estado carnal, que com Cristo muitas das vezes retrocedeu, que não se posicionou. Quer um exemplo? Quando Cristo faleceu, quando Cristo estava para ser levado à cruz, naquela noite, quando aquelas pessoas, 3 são citadas, foram conhecidas, mas tu não estavas com ele, com Cristo, ele ficou na pressão e disse, não, eu não, nem conheço ele. O Pedro, novamente, desta época, reaparece e se deixa levar pela pressão das circunstâncias adversas da vida e retrocede. Irmãos, a situação era tão grave que a atitude de Pedro estava arrastando outras pessoas com ele. Olha o que o texto vai dizer aí. E também os demais judeus dissimularam com ele. Alguns estavam da parte de Tiago, que não tinham nada a ver com a situação. Viram que o líder da igreja havia cedido à pressão, estava já se afastando dos não-judeus. Eles disseram, Pedro está certo, ele é o líder da igreja, então vamos nos afastar também. A situação foi tão impactante que o apóstolo Paulo não deixou nem Barnabé livre da acusação. Ele disse, até o meu grande amigo, que foi foi comigo um dos maiores defensores dessa graça, unicamente dessa graça que vem de Cristo, que nos salva. Barnabé se deixou levar para a dissimulação dele. Essa palavra dissimulação significa hipocrisia. Sabe o ator que coloca uma máscara ou que atua? Aquele ali não é a pessoa. Ele está atuando. Mas por trás dessa imagem que é passada do ator, tem um personagem que não é a mesma pessoa. Esse não é o Pedro, que deveria ter agido de maneira diferente. Então, Pedro arrasta com eles algumas pessoas. Aí vem a lição para nós. Sabe o que Pedro estava fazendo? Com essa atitude dele? Levando pessoas para longe de Cristo. Você pode imaginar isso? O líder do colégio apostólico, com uma atitude tão ruim, conduzindo pessoas que acabaram de crer em Cristo e até mais experimentados como Barnabé, arrastando essas pessoas com ele para longe de Cristo. Irmãos, é muito sério. Como as nossas atitudes, muitas das vezes, são contra o Senhor. Pedro está destruindo o que Cristo conquistou. Pedro está levantando a parede de separação que Cristo havia derrubado. Pedro está deixando a entender que não é Cristo que salva. Ele está
está dizendo que aqueles não-judeus precisavam ser circuncidados e precisavam de algo mais para serem salvos. Por isso que ele não consegue ter mais comunhão com essas pessoas. Porque o Evangelho que nos salva nos faz ter comunhão com todos aqueles que são salvos em Cristo, independente da raça, da cor, do status social. Nós temos comunhão com todos. E temos liberdade para ter essa comunhão, mas Pedro já está levantando a barreira que foi destruída por Cristo. Ele está contra Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai se levantar e vai ter que reclamar dele em público. O apóstolo Paulo poderia ter feito isso. Pedro, vem cá, deixa eu conversar com você em particular. O apóstolo Paulo não vai fazer isso. Ele vai chamar a atenção dele em público, para que ele se retratasse. Porque a situação era muito grave. Irmãos, quando é que nós erramos aqui? Assim como Pedro errou. Você não conhece que a salvação é pela graça? Você não tem ouvido a verdade do Evangelho? E quando é que você falha quando Pedro falhou? Quando você retrocede também. Quando diante das pressões dessa vida, você resolve não ser mais a mesma pessoa que lutava pela causa do verdadeiro Evangelho. Quando os teus vizinhos, quando os teus parentes, quando os seus colegas de faculdade, de escola, quando os seus colegas de trabalho começam a pressionar você e dizer, não é esse o Evangelho. Lá naquela igreja você está ouvindo um homem falar. Você fica lendo essa Bíblia aí, olha a tua vida. E começa a fazer pressão. E aí, no calor dessa pressão, aquele crente que até então defendia a causa cristã, começa a se afastar, começa a ceder, começa a recuar. E daqui a pouco, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o mesmo que Pedro fez. Porque essas mesmas pessoas que olham para você e as outras que observam, vão perceber que o Evangelho que você defende não é lá essas Coca-Cola. Ele não é tão precioso ao ponto de você dar a sua vida por ele. Você vai ver aqui dois homens, um centrado, que é o apóstolo Paulo, que não abre mão dessa verdade e que é capaz de enfrentar o líder da igreja, no meio de todo mundo, para dizer umas verdades que ele precisava ouvir. E você vai ver um líder que está retrocedendo, porque nós somos pecadores e podemos errar. E nós, muitas das vezes, irmãos, por causa das circunstâncias desta vida, nós retrocedemos também. E nós somos um péssimo exemplo daqueles que estão ao nosso lado. Mas tem mais um item aí, para nós pensarmos hoje à noite. Sabe o que acontece quando nós retrocedemos? Nós começamos a arrastar conosco algumas pessoas. Algumas pessoas que nos observam começaram a ver que elas vão caminhar conosco também. Elas vão se sentir melhor indo conosco. Porque elas já viram tantas coisas em nós. Se nós fizermos coisas erradas, elas vão achar que está certo e vão conosco. E nós vamos estar destruindo o trabalho que Cristo está fazendo na vida das pessoas. Com as nossas atitudes. Quando nós fracassamos e retrocedemos, pessoas são desencaminhadas. Pense nisso aí. Como isso é sério. E é necessário muitas das vezes que Deus levante pessoas para nos afrontar, para nos mostrar onde estão os nossos erros. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. É claro que essas pessoas têm que ter argumentos e bastante convincentes à luz do Evangelho para mostrar que elas estão certas. O apóstolo Paulo não simplesmente vai dizer a Pedro, olha, você está errado. Ele vai usar argumentos. E argumentos bíblicos, convincentes. Não é qualquer coisa que você levantar e dizer, olha, está errado, isso. Não é assim, não. Quais são os argumentos bíblicos para isso? Tem fundamentação bíblica? Tem. Então eu vou aceitar. Então, nós percebemos aqui que o apóstolo Pedro, ele retrocedeu. E como consequência estava arrastando pessoas com ele. Até o próprio Barnabé.
uma tristeza muito grande. O apóstolo Paulo deve ter ficado muito sentido aqui. Agora imagine os irmãos que no momento estavam com Pedro na mesa e agora não veem mais Pedro lá. E começa a perceber que outros irmãos que vieram de Jerusalém também não querem mais ficar na mesa com eles. Deve ter sido uma situação muito constrangedora. Deve ter perguntado, por que Pedro não senta mais conosco na mesa? Por que não tem mais comunhão entre nós? O que aconteceu? O que nós fizemos? Fizemos alguma coisa errada? E o apóstolo Paulo diz assim, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vocês não vão ficar na escura. Eu vou resolver isso. O texto do verso 14 diz, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, Pedro, tu és judeu, mas estás tão bem vivendo entre gentios. Por que de repente agora tu queres obrigar os gentios? Entende o que tu estás fazendo? Eu acho que esse foi um cala-boca, um tapa sem mãos em Pedro. E eu vou dizer para os irmãos, Pedro ficou mofino. E ele se arrependeu depois. O que Paulo está dizendo a Pedro na sua argumentação? O que o Evangelho quer nos falar hoje à noite? Paulo está dizendo a Pedro, Pedro, você acabou de perceber há pouco tempo que judeus e gentios podem desfrutar da mesma mesa, que você, sendo judeu, você pode desfrutar da comunhão com os gentios e viver muitas coisas como os gentios vivem. Nem tudo está errado na vida deles. Não são as tradições que vão nos separar da mesa da comunhão. Nós podemos ter laços. Nós somos agora um só corpo em Cristo. Você não entendeu isto? Você não teve a liberdade de viver bem entre eles? A barreira de separação não foi quebrada. Você não tem plena convicção que eles são seus irmãos? Você não estava tão bem vivendo entre eles? Por que de repente agora você mudou? E você agora quer que eles deixem de fazer as coisas que são comuns a eles, das suas tradições, para viverem da maneira como você acha que é melhor para eles viverem. Você quer privá-los da liberdade que eles têm em Cristo? Porque o que salva não são tradições. Os judeus tinham as suas tradições, os gentios também tinham as suas, mas não é isso que salva ninguém. Pedro estava querendo agora que eles, de uma hora para outra, deixassem toda a sua tradição, seu estilo de vida, que nem foi um estilo de vida ruim, e só aceitassem a viver sob a canga da tradição judaica. É isso que Paulo está dizendo para ele aqui. Irmãos, essa repreensão foi muito forte. Graças a Deus, porque o apóstolo Pedro se arrependeu. Onde está isso? Olha a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, quando ele mais tarde vai escrever. Verso 14, do capítulo 3 da segunda carta. Olha o que ele disse, tempo depois. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhados por seres achados por ele em paz. Sem mácula e irrepreensíveis, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Olha aí. Salvação mediante a longanimidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Será que ele está relembrando? Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja agora, tanto agora, e por toda a eternidade. Pedro reconheceu que o apóstolo Paulo estava certo, que a palavra de Paulo também já era considerada a Escritura, que ele tinha autoridade e que o que ele precisava naquele momento era de alguém que pudesse, com tanta sabedoria divina, poder ajudá-lo a compreender que ele não estava correto nas suas atitudes. Ele estava fazendo um desserviço para Cristo, encaminhando pessoas para longe de Jesus. Agora a pergunta é: por que Paulo usou essa história a esses ouvintes da carta? Porque a situação dos Gálatas era a mesma. O que estava acontecendo com os Gálatas? Da mesma forma como Pedro estava sendo pressionado nessa parte da história por esses incircuncisos, esses irmãos, esses falsos irmãos, né, que diziam que a salvação era por meio de circuncisão e obras da lei, esses Gálatas também, a quem Paulo escreve, estavam sendo pressionados por essa mesma gente que diziam que a salvação era por meio de circuncisão e obras da lei. E da mesma forma como Pedro, que estava bem estabilizado e já compreendia a graça de Deus, esses irmãos Gálatas também já estavam estabilizados e compreendiam a graça de Deus, mas estavam com a mesma atitude de Pedro, já estavam retrocedendo e cedendo devido às pressões. E agora, o mesmo apóstolo, assim como fez com Pedro, está trazendo para eles um sermão duríssimo. Capítulo 13 ele diz: ó Gálatas insensatos. Vocês querem falar sobre isso? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Por que vocês estão abandonando aquilo que vocês já criam? A situação é a mesma. Ele usa essa referência histórica para dizer: o mesmo Pedro que eu repreendi, ele está de volta na pessoa de vocês. Vocês precisam ser repreendidos. Um detalhe: Pedro se arrependeu. E vocês? E aí a gente tira uma última lição, irmãos, para nós aqui. Quando é que nós temos também uma outra atitude que Pedro demonstra aqui? No verso de número 14. Nós costumamos pregar o Evangelho para as pessoas, o Evangelho da esperança. Nós costumamos dizer para as pessoas que esse Evangelho salva e que esse Evangelho requer mudança em nossas vidas como sinal de transformação. Nós vemos para as pessoas que nós que abraçamos o Evangelho já não vivemos mais como vivíamos antes. Que nós já não... Vou citar aqui uns casos que geralmente acontecem no cotidiano. Nós temos para as pessoas, quando pregamos o Evangelho, que essa palavra transformou tanto a nossa vida que nós não somos mais os mesmos. Nós não pagamos mais, nós não subornamos mais os guardas de trânsito para nos livrar da multa. Nós não colocamos mais gato na luz e na água. Nós dizemos para essas pessoas que nós, pela graça de Cristo, não somos escravos mais das mentiras, que nós não precisamos colar na escola para passar de ano, que nós não precisamos comprar a nossa carteira para poder obtê-la. Nós dizemos às pessoas, quando nós as estamos devendo e elas nos cobram, nós não ficamos enganando elas dizendo assim: vem depois porque no momento eu não tenho dinheiro, quando na verdade nós temos e nós não queremos pagar. Nós não ficamos usando desses artifícios
Porque nós vemos para essas pessoas que evangelizamos que a graça de Deus transformou a nossa vida. E nós não somos mais assim. E nós somos diferentes. E aí essas pessoas olham para isso e dizem, opa, que coisa boa. Eu quero esse Cristo. Eu quero viver desse Evangelho. Me ajude. Aí de repente essas mesmas pessoas percebem que como o tempo vai passando, você não é aquela mesma pessoa. Que por causa das pressões da vida, você paga assim, um suborno na rua por guarda de trânsito, e ela do lado do carro observando você, quando você está sendo pressionado. Ela percebe, quando está visitando a sua casa, que você manda dizer para o seu filho, quando alguém vem lhe cobrar, que você não está. Ela percebe que as suas atitudes, como cristão, não são aquelas mesmas que você dizia quando você falava para elas do Evangelho. Sabe por que isso acontece? Quando elas percebem essas coisas, elas ficam desanimadas com esses irmãos que viram a Pedro agindo dessa forma. E elas começam a perceber que esse Evangelho, de fato, não é o Evangelho genuíno que transforma as nossas vidas. Não pode ser, porque como é que nós podemos falar uma coisa se isso não está entronizado em nós? E diante das pessoas nós cedemos. Aí vem o caso mais grave, dentro do contexto da igreja, que é o caso que aconteceu com Pedro. Nunca mais esqueça disso. Você prega para as pessoas que chegam na igreja que uma das coisas mais formidáveis no corpo de Cristo é a comunhão dos santos. E sabe o que elas começam a perceber com o tempo? Que você não tem comunhão com os santos. Que você vive uma vida isolada. Que você, diante das pressões e por não saber administrar essa situação da convivência com pessoas que vivem um pouco diferente de você começa a recuar e se afastar. E aquela comunhão que você tinha, você começa a perder. E daqui a pouco você não tem mais comunhão com as pessoas. E elas começam a observar e dizer, o que aconteceu? Por que você que nos pregou o Evangelho, que dizia ser uma comunhão tão importante, está se afastando? E você não quer conversar mais com os irmãos? Você não fala mais com as pessoas? Você se afastou? E você nem percebeu que você já levantou uma parede de separação e você está desconstruindo aquilo que Cristo construiu quando derrubou essa barreira de falta de comunhão. E você está atuando como Pedro atuou. E você já não percebeu que algumas pessoas aliadas a você começam a se afastar também. E pessoas até dentro da igreja que já têm um tempo e são bem maduras e acabam se deixando dissimular, levar pela dissimulação que você está promovendo. Como Pedro assim o fez. E aí você percebe que as suas atitudes estão conduzindo pessoas novas e mais maduras para longe de Cristo. E a palavra para você hoje à noite é: faça como Pedro fez. Se arrependa. Mude. Seja sensato. Você está com isso desconstruindo o que Cristo construiu com sua vida naquela cruz. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez com Pedro. Há uma coisa que não pode ser quebrada: a comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a viver apesar das nossas diferenças. Pedro não soube lidar com isso, mas depois se arrependeu. Para que o corpo de Cristo viva bem. Nós somos passivos de erro, sim, mas não somos pessoas que vamos continuar no erro. Nós somos chamados a viver de maneira digna do Evangelho que recebemos. Irmãos, que Deus nos abençoe, que aplique essas verdades no nosso coração. Como estão as suas atitudes diante das pessoas? Como está você no meio do corpo de Cristo? Vamos ficar em pé.
Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra hoje à noite, Senhor. Por sermos confrontados com essas verdades, só tende a nos humilhar diante da tua presença. Obrigado pelo fato que foi mencionado hoje à noite. A tua palavra nunca encobre os erros cometidos, nem pelo maior dos santos que viveu neste mundo, maior dos santos que viveram neste mundo. E a tua palavra, ela desvenda esses fatos diante dos nossos olhos e descortina-os diante de nós, para que possamos aprender com eles. Que os servos, eles falharam, Senhor, em muitos momentos. E eles, com as suas atitudes, acabaram confundindo a mente de muitos novos convertidos e trazendo um pouco de transtorno para a vida da igreja, esses momentos que eles viveram. Mas louvado seja o teu nome, porque a tua palavra também nos diz que houve arrependimento e que eles, da mesma forma como erraram, retrocederam também no erro. E cremos, Senhor, que da mesma forma como o apóstolo Paulo arguiu esses irmãos da carta que ele escreve, também percebeu depois que houve arrependimento da parte desses irmãos. E nós queremos hoje à noite, Senhor, suplicar o teu favor. Ó Deus, não deixe que nós, pelas nossas atitudes, desencaminhemos essas pessoas que estão vindo para Ti. Não permita, Senhor, que as nossas atitudes insensatas contaminem aqueles que já estão caminhando tão bem na fé cristã, Senhor. Nós, principalmente, os que temos mais tempo e mais maturidade, nos livra disso, Senhor Deus. Não nos deixa desconstruir aquilo que o Senhor já construiu. Não nos deixa, ó Deus, agir dessa forma, mas nos dá a luz da Tua palavra, para que possamos ser advertidos enquanto há tempo, para que possamos viver, Senhor, na Tua presença. Que as pessoas que nos observam, os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, faculdade, o que quer que estejamos, parentes, eles vejam apenas uma verdade, a verdade central do Evangelho de nós, sendo defendida a todo instante, como o Senhor fez com Paulo, para que haja esperança para essas pessoas, para que elas não se iludam ao ver em nossa vida pessoas que têm dupla personalidade, que cedem constantemente diante das adversidades e pressões da vida. Nos faz ter uma boa comunhão aqui, Senhor, para que os incautos não vejam em nós motivo de tropeço e que se sintam desencorajados por nossa causa, Senhor. Nós suplicamos hoje à noite em nome de Jesus. Amém.